Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Estamos de volta. Projeto de vida, professor Marciano de Brito. Olha só, exercitando a autoconfiança. Agora sim, nós vamos exercitar a autoconfiança, desenvolvendo a autoconfiança em nós. Vamos ver algumas dicas, orientações sobre como desenvolver a nossa autoconfiança. Turma, as pessoas, geralmente, elas tendem a lidar com o problema da baixa autoconfiança. Muitas pessoas têm um nível muito baixo de autoconfiança. Muitas pessoas pensam também que a autoconfiança é um traço de personalidade. Eles enxergam a autoconfiança como algo de nascença. Ou você nasce autoconfiante ou não. Turma, como toda boa mentira, essa crença de que a autoconfiança é algo de nascença é uma meia-verdade. A autoconfiança, ela requer prática, embora, sim, precise vir de dentro. E é possível, então, construir a autoconfiança numa pessoa. Por exemplo, o pai que ensina o filho a andar de bicicleta. No começo, o filho anda com as rodinhas. Em seguida, o pai, certo? Ele vai começar a ensinar o filho, aí o pai vai começar segurando os dois guidões. Depois, o pai, vendo que o filho já está melhor, ele solta um guidão e segura apenas com o outro. Depois, quando o filho vai ganhando autoconfiança, o pai faz como nessa foto, segura somente na garupa. E vai chegar o momento em que o pai, ele vai apenas acompanhar o filho de longe na bicicleta. E vai chegar o momento em que o pai vai sentar num banco de parque, só observando o filho andando de bicicleta. Isso é desenvolver a autoconfiança no filho. Nós, pais, precisamos sempre ter um nível de proteção aos nossos filhos, mas, aos poucos, soltar o guidão, segurar na garupa, correr próximo do filho pedalando. Caso ele caia, você vai e você segura o filho. E, por fim, confiar. Pode ir, filho, que eu sei que você vai dar um passeio e vai voltar. A autoconfiança, ela não apenas pode, como deve. Deve ser ensinada, não é? Deve ser construída. Se nós não tivermos uma base sólida de confiança dentro de nós, qualquer sentimento de orgulho ou realização será de curta duração. É outro problema. O que isso quer dizer? Olha só. Eu consegui realizar uma tarefa difícil. Toda vez que você consegue realizar uma tarefa difícil, você tem que internalizar essa vitória. Eu sou capaz de fazer essa tarefa. Você internaliza a vitória. Quando você internaliza a vitória, a conquista, você vai alimentando algo em você chamado autoconfiança. Realizei outra tarefa. Internaliza esse sentimento e alimenta a minha autoconfiança. Quanto mais conquistas, mais autoconfiança alimentada, mais autoconfiança em mim. Mas, se eu realizei a tarefa e eu achar, foi sorte. Não, dei sorte. Não, eu fiz, mas nem eu sei o que eu estava fazendo. Se eu não internalizar a conquista, eu não vou construir dentro de mim uma base sólida de autoconfiança. Então, a alegria pela conquista vai durar poucos minutos. Vai acabar
e eu volto para o estágio inicial, um estágio de baixa autoconfiança. Internalize suas conquistas. Principalmente quando você conseguiu fazer algo que era difícil, mas conseguiu fazer. Internalize, é uma conquista, deve ser celebrada, deve ser, certo, mantida com alegria em você. Outras pessoas dizem assim, olha, eu sei da importância de uma postura segura, mas eu não consigo ter autoconfiança. Muitas pessoas sabem da importância da autoconfiança, mas não sabem como desenvolvê-la. Elas não sabem a força que há nelas. Felizmente, existem práticas que podem aumentar a sua autoconfiança. Se você não tem a confiança numa área específica, ou se esforça constantemente para se sentir confiante sobre qualquer coisa, algumas estratégias podem ajudar. Vamos conversar sobre estratégias daqui a pouco. Mas eu preciso de estratégias. Como eu falei com vocês, quando eu coloquei aqui a fotografia do pai ensinando o filho a andar de bicicleta, assim como diversos outros hábitos, a autoconfiança, ela precisa ser incentivada diariamente. Você precisa incentivar a sua autoconfiança. Claro, ela não vai ser desenvolvida da noite para o dia. Você vai precisar ser contínuo e persistente. Porém, é preciso haver um estímulo para desenvolver a autoconfiança. Começar com pequenas atitudes em nossa rotina nos torna aos poucos uma pessoa mais segura. Começando com pequenas atitudes. Com a prática diária da autoconfiança, será possível perceber que, mesmo em momentos difíceis, nos quais a nossa segurança é testada, você permanecerá firme e não recuará diante de obstáculos, nem desistirá quando tudo parece conspirar para que isso aconteça. Então, turma, vem comigo, vamos ver algumas estratégias, olha só. Vou citá-las, daqui a pouco a gente vai, certo, falar uma por uma. Pare de se comparar com as outras pessoas. Entenda, para desenvolver a autoconfiança, entenda que errar é importante. Não se deixe estagnar, ou seja, parar por causa das decepções. Aprenda a importância do autoconhecimento. Conheça, por meio do autoconhecimento, quais são suas capacidades, quais são seus valores. Cuide do seu corpo. Entenda o seu corpo. Dê atenção à sua linguagem corporal. Abrace a dúvida. Elimine pensamentos que sejam negativos e preocupantes. Aproveite o momento que você está vivendo. Lembra do que eu falei? Internalize suas conquistas. Informe-se sempre. Conhecimento é importante. Relacione-se. Saia da sua zona de conforto. Vem comigo, vamos falar um por um agora. Algumas estratégias que nos ajudarão a desenvolvermos a autoconfiança. Pessoal lindo de Eliseu Martins, pessoal lindo de Uruçu do Piauí, meu amigo Deinavan, Caio Santos, José William, Gabriel André, vem comigo. Turma, o primeiro passo para você parar de se comparar com as pessoas é ter bem claro as metas que você tem na sua vida. Se você tem a sua meta
você vai parar de se comparar, porque comparações sempre levam a frustrações. Toda vez que eu me comparo com alguém, olha só, um jovem bonito, bem vestido, aí, em vez de ele olhar a sua beleza, ele começou a se comparar com o outro. Eu sou melhor do que ele, eu sou menor. Talvez por quê? Porque usa óculos, ele não usa. Quando você começa a se comparar, a tendência é você se diminuir. A tendência. Quando você se diminui, você começa a desenvolver a inveja. Você tem inveja do outro. Turma, as pessoas são diferentes. E há uma ligação direta entre a inveja e a maneira como você se sente em relação a si mesmo. A inveja é igual a se sentir inferior. Toda vez que você sente inveja de alguém, é porque você se sente inferior àquela pessoa. E por que você se sente inferior? Porque você se comparou. Pessoas que se comparam a outras experimentam a inveja. Você se comparou, se sentiu inferior e aí alimentou a inveja. E o que é pior, quanto mais inveja, mais se sente inferior. Quanto mais inveja você tem, mais você se sente inferior em relação a outra pessoa. Pare de se comparar agora com as outras pessoas. Deixe que elas façam o seu projeto de vida e faça o seu projeto de vida. Preste atenção aos momentos nos quais você compara características suas, coisas que você tem, habilidades e outros aspectos com outras pessoas. Quando você perceber que está fazendo comparações, lembre-se de que isso não ajuda em nada a você fortalecer a sua autoconfiança. Aqui, ó. Sem comparações, sem me comparar, fazendo comparação. Uma pessoa que era confiante aqui vamos falar já de linguagem corporal. Ó. Uma das características da pessoa que ela está com a autoestima em baixa, a linguagem corporal, ó, a cabeça encurvada, o peito recolhido, né? As mãos em posição de defesa. Embora o braço cruzado não seja uma linguagem corporal muito positiva. Tá? Turma, todo mundo está fazendo a sua própria jornada. E a vida, ela não é uma competição. Nós até competimos com os outros por um emprego, uma vaga no concurso. Mas a vida em si, ela não é uma competição uns com os outros. A competição sempre é com eu atual e com o melhor que eu posso ser. Pensar que outras pessoas são melhores ou que têm mais vai corroer a sua confiança. Se você ao menos pensar que a outra pessoa é melhor ou tem mais que você, ó, a confiança sua, ó, lá embaixo. Para de se comparar às outras pessoas. Segunda estratégia, entenda, errar é importante. Errar, gente, faz parte. Antigamente, há muito tempo atrás, errar era visto como fracasso. Errou, fracassou. Hoje não. Hoje, errar é visto como uma
tentativa. Eu estava assistindo ontem a Fórmula 1. É meu esporte predileto. Era o Max Verstappen contra o Leclerc, Charles Leclerc. O Verstappen, ele estava em primeiro no carro dele. E o Leclerc aqui atrás. Aí o Leclerc tentou ultrapassar o Verstappen. Aí o Leclerc errou e não conseguiu ultrapassar. Foi o que o Leclerc fez, aprendeu com esse erro que ele cometeu e na outra volta ele fez uma outra manobra e ultrapassou. Nós podemos e devemos aprender com o erro. Errar é tão importante quanto acertar. Nós erramos para aprender, para tentar de novo e para melhorar a nossa forma de fazer as coisas. O Leclerc, ele errou, aprendeu com o erro e fez outra manobra. E ultrapassou o Max Verstappen. E foi o vencedor da corrida. A pessoa, agora por outro lado, alguém que não tentou ultrapassar o Verstappen, ele não vai errar, mas também não vai tentar. Quem não erra é porque não tenta. E não tentar é não viver. Todos nós cometemos erros. E enquanto jovens, mais ainda erros cometemos. Eu escolhi o namorado ou a namorada errada. Eu escolhi a escola errada. Eu escolhi um curso na faculdade errado. Nós erramos. O importante é você não se apegar ao erro, mas fazer do erro um trampolim para você saltar, para você crescer. Fazer do erro uma lição. Então, da próxima vez que você estiver com medo de cometer um erro, lembre-se, é melhor tentar e errar do que viver uma vida sem conquistas, sem errar nenhuma vez. É melhor tentar e errar do que viver uma vida sem erros e sem conquistas. E ligado a essa questão do erro, temos a questão da decepção. Se você errar, não fique preso à decepção. Os grandes atletas, os grandes campeões, eles não ficam presos à decepção. Eles erram, mas eles não ficam cutucando o erro na mente a tal ponto que eles se estagnam, que eles param. Um dos maiores jogadores de basquete da história, Michael Jordan. Olha a frase dele, que interessante. Eu errei mais de 9.000 cestas. Eu perdi quase 300 jogos. Em 26 partidas, no finalzinho, quando o cronômetro está zerando, eu era o encarregado de atirar a bola que venceria o jogo. E eu falhei. Olha só, o maior jogador de basquete, ele errou o alvo, a cesta, mais de 9.000 vezes. Ele errou. Bom dia, Deide. Abraço carinhoso, minha querida. Ele perdeu mais de 300 jogos. Ele estava encarregado de decidir a partida 26 vezes e falhou. Aí o que é que ele diz? Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Porque as vitórias, as conquistas, muito maiores que as derrotas e os fracassos. Ele poderia muito bem
antes de entrar no jogo, pensar nas 300 partidas que perdeu. Mas ele pensou não, pensou nas milhares que venceu. Na hora de arremessar uma bola em direção à cesta, ele poderia pensar nas vezes em que ele errou, 9.000 cestas no mínimo. Ele pensou o quê? Ele pensou nas vezes em que acertou. Isso é autoconfiança. Nenhuma pessoa é perfeita e acerta sempre. Todos nós vamos cometer erros. Muitas histórias de sucesso são marcadas por erros contínuos, mas que serviram, olha só, como conhecimento para a realização de coisas incríveis. Uma vez que as pessoas não desistiram. Se você errou, se você falhou, não desista. Não é só uma mensagem motivacional, é uma postura na vida. Não desista. Eu não passei para o curso que eu quero, não desista. Você vai vencer. Podem existir momentos em que você experimenta o fracasso. Porém, o mais importante é não fazer do fracasso um retrato da realidade e se apegar a ele. Aí você está aí, o fracasso, aí você olha para o fracasso assim, não consigo fazer nada, eu errei, sou um fracasso. Não! Gente, o erro que aconteceu no passado, ele fica no passado. Tenha autoconfiança e segurança para tentar novamente, não é? É aquela música do Raul Seixas. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Tente outra vez. Veja. Tente. Ou seja, se você não tentar novamente, você nunca vai saber se será capaz. E tentar novamente é um reflexo da tua autoconfiança. Importância do autoconhecimento. Olha só, gente. Nós temos pedaços de nós vagando por aí, que nos completam e que nos fazem compreender sobre nós mesmos. Nós temos pedaços de nós vagando por aí. Para você desenvolver a tua autoconfiança, você precisa aprimorar o teu autoconhecimento. Quem sou? Em que sou bom? Vou botar aqui num espaço melhor. Quem sou? Em que sou bom? Onde preciso melhorar? Lembra daquela atividade de casa que passei na aula passada e que hoje comentei sobre ela? Pergunte-se sempre, quem sou eu? Em que eu sou bom? Em que eu preciso melhorar? Uma pessoa autoconfiante, ela conhece seus valores, habilidades, conhece seus pontos fortes. E por conhecer seus pontos fortes, ela consegue ter uma visão de futuro. Ela sabe onde quer chegar e por isso trabalha duro, usando suas qualidades para que seus sonhos se tornem realidade. O autoconhecimento é fundamental. Você precisa se conhecer. Eu me autoconheço em momentos em que eu estou sozinho, pensando sobre a vida, e eu também aprimoro o meu autoconhecimento com a ajuda de profissionais. Por que não um psicoterapeuta? Por que não uma terapia? Uma conversa semanal, para que eu possa alargar meus horizontes, para que eu possa recolher algumas peças minhas que estão espalhadas
por aí, para que eu possa saber, eu, Deide Costa, eu sou uma excelente escritora, eu sou um excelente ouvinte, minhas qualidades, e eu posso usar isso a meu favor. Eu, Deide Costa, eu tenho essa limitação, e eu posso melhorá-la. Aprimore o teu autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, conduz ao controle emocional. Controle emocional é maturidade para lidar com as mais diversas emoções. Durante nossas vidas, acontecimentos podem exigir que tenhamos maturidade para lidar com nossas próprias emoções e reações. Um dia atarefado, por exemplo, pode parecer motivo suficiente para o estresse e, consequentemente, para frustrações. Eu tive um dia atarefado, eu tive um dia difícil, um dia pesado, e aí eu chego à noite, né? It's been a hard day's night, uma noite de um dia duro, com a música dos Beatles, It's been a hard day's night, tem sido uma noite de um dia difícil. Um profissional autoconfiante deve ser capaz de lidar de forma tranquila com essas adversidades, tendo controle emocional e maturidade para superar os problemas. Foi um dia difícil, mas eu estou em paz, porque eu tenho autocontrole que vem do meu autoconhecimento, que alimentou a minha maturidade emocional. Continuando, olha só, por meio do autoconhecimento, já falei para vocês, vou passar esse slide com mais rapidez, olha só. A autoconfiança, ela perpassa pela segurança que temos em realizar tarefas e na capacidade de atingir objetivos. Quando eu busco autoconhecimento, eu passo a conhecer minhas capacidades e meus valores. Bondade, juízo, honestidade, sinceridade, paciência, bom senso, ética, solidariedade, educação, gentileza, respeito e tantos valores e qualidades na minha vida. Pessoas autoconfiantes se tornam mais proativos, porque eles conhecem suas habilidades. Eles atuam com foco e são persistentes, mesmo em situações que sejam desafiadoras. Por isso, querido aluno, por isso, querida aluna, invista no autoconhecimento para que você conheça suas capacidades e entenda seus valores. Aí não é só conhecer, é entender os valores, é um passo a mais. Uma vez que você sabe quais são os seus valores, você começa a entendê-los. E aí você usa os seus valores a seu favor. Uma pessoa autoconfiante, ela tem consigo os seus valores de modo claro. Isso permite que ela faça muito mais do que agir para agradar os outros. Ela enxerga em suas ações algo em que ela acredita. Então, conheça suas capacidades, conheça seus valores e cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Gente, é muito difícil eu me sentir bem comigo mesmo se eu estou abusando do meu corpo. Alunos e alunas, dormir pouco, comer uma dieta pouco saudável e abrir mão de exercícios prejudica o seu bem-estar porque prejudica sua autoimagem. Atividade física regular melhora a sua imagem corporal. E quando a sua imagem corporal melhora, você se sente mais confiante.
cuide do seu corpo. Uma boa dose de exercícios diários desperta em nós sentimentos de amor próprio, autoestima. E além disso, quando nós temos aquilo que já estudamos, o autocuidado. Se você se sente bem fisicamente, se sente confiante em relação a si mesmo. É o que diz aquele ditado, não é? Mente sã, ou seja, perdão, exatamente o contrário. Corpo são, mente sã. Corpo sadio, mente sadia. As academias de filosofia na Grécia não eram só espaços em que se discutia sobre as questões da polis, sobre temas filosóficos. Havia um momento da discussão racional, mas nas academias também havia espaço para a prática de esportes. Os gregos sabiam, há milhares de anos atrás, que cuidar do corpo ajuda a cuidar da mente. Então, cuide do seu corpo. E aí eu vou lhes dar uma dica interessantíssima, uma orientação, que é a imagem da esfinge. Gente, nós podemos comparar o nosso corpo humano a uma esfinge. A esfinge era composta por 4 partes. O corpo de boi, o tórax de leão, asas de águia e a cabeça de ser humano. Para a gente usar, para a gente pensar nesse simbolismo, a gente vai pensar da seguinte forma, tá bom? O corpo continua a ser o boi. O tórax de leão. Mas a cabeça, vamos pensar na águia. Cada parte do nosso corpo humano, ele possui um correspondente na esfinge, nesse animal mitológico das culturas egípcias e assíria, e nos ensina um pouco sobre autoconfiança, autoestima e autocuidado. O boi, onde é que está localizado o boi? No abdômen. Essa região aqui é a região do boi. Ó. Professor Jorge, por gentileza. Olha só, bota aqui minha imagem. Olha só. O boi é aqui, ó. O abdômen. Simboliza o quê? Simboliza os nossos instintos. O leão é aqui, ó, o tórax, o peito. Aqui é a nossa vida emocional. A águia, a cabeça. A vida intelectual e a vida espiritual. Se eu privilegio mais o boi, a minha vida instintiva, qual é a tendência? Eu alimento mais o boi cresce. Se eu dou mais atenção, por exemplo, a exercícios físicos, a tendência que é o tórax se fortalecer. Quando a pessoa faz exercício, ela sai da academia assim, não é? Por quê? Ó? O tórax, o lado emocional, ela se sente bem. Ela sai da academia, se sente bem. E quando ela privilegia a vida emocional, a cabeça, né? Cabeça erguida, de quem tem confiança. O ideal é a gente equilibrar os 3 animais. Alimentar o boi, alimentar o leão e a águia na medida certa, para me tornar uma pessoa autoconfiante, tá bom? Olha só, quando o boi está em evidência e a pessoa avança o abdômen, são pessoas que gostam muito de refeições, de comer. Ela vai alimentar o boi, O leão em evidência é o tórax. Quando o tórax ele está acentuado, pessoas vaidosas, né?
narcisista ou que querem se impor. Cristiano Ronaldo, quando vai bater um pênalti, ó, ele inspira o tórax. Nessa imagem aqui, ele passa uma autoconfiança, ele estava dizendo assim, ele quer se impor, né? Ele quer se impor. Claro, por que não, né? E ele também mostra um pouco do seu narcisismo, né? E ele mostra um pouco do seu narcisismo, tá certo? Então, o Cristiano Ronaldo, ele vai mostrar um pouco disso nessa fotografia. Pessoas que têm o tórax encolhido, pessoas tímidas, submissas, ou que se sentem dominadas, ou que se sentem dominadas pela situação. Então você percebe, quando a pessoa está com baixa autoestima, ela está assim, né? Para baixo, ó. Aqui está encolhido. O ideal é o tórax na postura normal. Aí você mostra que você está equilibrado. Então, olha só. Você pode, na sua vida, alimentar o boi ou alimentar o leão. O ideal é o equilíbrio. Falta a águia. A águia, ela simboliza o controle do corpo pela mente. Cabeça muito erguida, forte controle mental. Cabeça baixa, indivíduo controlado por estímulos externos. É aquele jogador de futebol brasileiro que na hora que vai bater o pênalti ele fica olhando para o chão. Olha só para o chão, para a bola. Aí ele fala, aí o narrador, nossa, ele está autoconfiante. Não está autoconfiante não. Ele vai fazer o gol porque ele é craque. Você sabe quem é, ele é craque. Mas o que ele está dizendo? Que ele se deixa abalar por estímulos externos. Ele vai fazer o gol. 5 minutos depois, o zagueiro vai xingar, ele vai bater na cara do zagueiro e vai ser expulso. Estímulos internos. Cabeça em posição normal. Controle normal da mente. Olha aqui. Max Verstappen, campeão mundial de Fórmula 1. Olha só, cabeça erguida. Não é só por causa da foto. O Max Verstappen, ele tem uma postura, uma cabeça erguida. Nós podemos até questionar o modo como ele foi campeão mundial, aquela atrapalhado, né? Foram trapalhões os organizadores do Grande Prêmio que favoreceram o Max Verstappen contra o Lewis Hamilton. Mas pensa bem comigo, mesmo havendo esse erro que favoreceu o Max Verstappen, gente, ele estava num carro de corrida, em segundo lugar, e na sua frente estava Lewis Hamilton, 7 vezes campeão do mundo. Só faltava uma volta, menos de uma volta. Max Verstappen, só faltava uma volta para acabar a corrida. Ele poderia muito bem dizer, eu nunca vou conseguir passar o Lewis Hamilton. Mas a força mental que Verstappen tem, olha só que interessante, gente. Ele ultrapassou o Lewis Hamilton faltando poucas curvas, abriu distância e foi campeão mundial. Percebe, então? Talvez outro, no seu lugar, não tivesse ultrapassado o Lewis Hamilton. Mas ele tem, ó, a cabeça erguida. Então, cuide bem, certo? De alimentar o boi, o leão e a águia no seu corpo, mas na medida certa. E na nossa cabeça, nós temos os 3 animais. O boi é a boca. O boi é a boca. Se você joga alimento, você está alimentando o boi. O leão é o nariz. Eu ensinei, ó. Ó o vento entrando, ó. Quando o vento entra. Cristiano Ronaldo, ó, o vento entra. O tórax. Autoconfiança. E a águia, os olhos.
o espelho da mente, não é? Quando um lutador de boxe, na véspera, eles vão fazer a encarada, não é? A gente percebe na encarada e na véspera quem vai ganhar a luta. Que o cara que vai ganhar a luta, ele tá assim, ó. Nem sei como é que é. Eu nem sei como é que é. Ele tem um olhar diferente, um olhar de vencedor, tá bom? Nesse sentido, dê atenção para a sua linguagem corporal, gente. Nosso corpo, ele não somente pode, como ele diz muito sobre nós. As pessoas podem enxergar muitas coisas em nós, a partir do nosso corpo, e, olha só, Deide Costa, melhor professor, obrigado, meu amor. Ó, há uma relação entre o dito pela voz e o dito pelo corpo. Muitas vezes, eu digo algo e meu corpo diz outra coisa. E aí, Marciano, tá tudo bem? Tá, cara, tá tudo bem. Ah, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Tranquilo. Tá bem mesmo? Tá bem. Eu tô falando que tá bem e meu corpo tá dizendo outra coisa, tá falando que não tá bem. Quem é casado sabe disso, né, professor Jorge? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Tudo bem. Né? Gente, 3 dicas de linguagem corporal. Sempre mantenha contato visual. Desviar o olhar numa conversa ou manter a cabeça baixa indica insegurança. Mantenha o contato visual, cabeça erguida. Olhar para baixo, insegurança. Jamais deixe seus braços cruzados durante uma conversa. Mantenha os braços soltos. Jamais fique assim, ó, numa conversa. Vai, fala o que tem para me dizer aí. Fala o que tem para me dizer, fala. Fala aí, cara, o que tem para me dizer. Pode falar, eu tô aqui, tô te escutando. Só que a tua postura está dizendo que você quer briga. Obrigado, Gardene. Abraço carinhoso, minha querida. Tá aqui, você quer briga. Tá querendo confusão. Braços soltos. Bom, vamos conversar então. Vamos conversar. Vamos conversar juntos, né? Se você vai cruzar os braços, pelo menos coloque, não esconda suas mãos. Se você tem a mania de cruzar os braços numa conversa, pelo menos não esconda as mãos. Mostre as mãos, porque ao mostrar as mãos, você vai dizer assim, ó, eu posso acolher o que você está me dizendo. Eu estou inseguro, mas eu posso acolher o que você está me dizendo, tá bom? Outra coisa, ó, observe o movimento do seu corpo enquanto você fala. Gesticular com as mãos durante uma conversa demonstra que você tem certeza das informações que está dizendo, né? Aí, ao invés de você falar assim, é isso mesmo, né? Então, gente, aqui é a autoconfiança, tá bom? É a aula de autoconfiança, tá? Então, aqui você está vendo aqui, ó, dê atenção à sua linguagem corporal, tá bom? Tá? Sempre mantenha o contato visual aqui, ó. Agora a diferença, ó. Essa é a autoconfiança. Dê atenção, olha a minha linguagem das mãos aqui, ó, falando, ó. Dê atenção à sua linguagem corporal. Você me escute. Mantenha contato visual. Não deixe os braços cruzados. Quando você gesticula a mão e você sabe falar com as mãos junto com o corpo, você mostra segurança. Então, turma, é dessa forma que vai acontecer. Precisamos dessa alternativa. Isso é segurança. Então tá bom, né? Então tá bom. Tá bom? Percebe a diferença? Ó? Da insegurança. Mantenha essa postura de confiança, tá bom? Abrace a dúvida. Olha só esse desenho aqui, ó. Desafie-se todo dia um pouquinho. Desafie-se. Esse bonequinho aqui, ele está na dúvida. Qual é a dúvida dele? Eu consigo? Gente, na dúvida, abrace a dúvida. Muitas pessoas deixam de fazer alguma coisa, como, por exemplo, convidar alguém para sair para o encontro, até que se sintam mais confiantes. O problema é que essa confiança pode nunca acontecer. A melhor maneira de você ganhar confiança é fazendo. Esperar se sentir 100% confiante é um risco. Você pode nunca chegar lá. Então, turma, abraça um pouquinho de autodúvida. Isso pode ajudá-lo a ser mais autoconfiante. Na dúvida,
Faça. Você tem medo de falar em público? Fale em público. O melhor modo de vencer seu medo é você fazendo. Claro que você tem que se preparar e praticar para falar em público, se você não tem costume. Aí você pode, por exemplo, você vai falar em público amanhã, praticar com algum amigo que você vai falar, ou com familiares, para ir ganhando confiança. Mas, na dúvida, faça. Abrace a dúvida, não tenha medo. Quem não tenta, nunca cresce, tá bom? 8º, elimine pensamentos negativos. Quando o seu cérebro lhe disser que você não tem nada a dizer numa reunião, ou que está muito fora de forma para se exercitar, diga a si mesmo que você é capaz. Desafie a sua mente. A nossa mente, ela pode ser um inimigo. Mente pode ser inimigo. Desafie a sua mente, tá bom? Pare de se preocupar e desenvolver pensamentos negativos. Se você pode mudar as coisas para melhor, faça o que você pode fazer. E se você não pode fazer nada sobre isso, para que se preocupar? Eu tinha muito medo de avião. Aí uma vez, o meu irmão falando assim, Marciano, por que você tem medo de avião? Eu disse, tenho medo porque o avião pode cair, eu posso morrer. Mas aí ele pensou assim, pensa aqui comigo, você é o piloto? Não. Você tem algum controle sobre o avião decolar, voar e pousar? Não. Então, relaxa. Relaxa. Se você não tem nenhum controle, não precisa se preocupar. Só confie, relaxa. Agora, se você está com o controle do avião, aí é um problema. Você não sabe pilotar, percebe então? Preocupações constantes podem ser perturbadoras e limitadoras. Aí entra a oração da serenidade, para quem é religioso, né? Concede-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Serenidade. Elimine pensamentos negativos de sua vida. Não, olha só. Deixe as coisas seguirem o seu fluxo. Deixe a vida seguir. E vá tentando, ora acertando, ora errando, mas sempre desenvolvendo. Gente, evitar pensamentos negativos e cultivar pensamentos positivos diariamente pode levar você ao caminho de ser muito confiante em si mesmo. Realizar consultas com um psicólogo pode te ajudar nessa tarefa. Esse projeto de vida não é aula de psicologia. A gente conversa sobre questões do dia a dia. Mas se você acha que tem que aprofundar nesse aspecto, não pense 2 vezes, procure um psicólogo. Ele pode te ajudar, ele é especialista na alma humana. Cerque-se de coisas e pessoas que lhe inspirem. Fique longe de quem lhe prejudica e fique perto de quem pode lhe ajudar a crescer. Fique longe de quem é pessimista e próximo de quem é otimista. Há pessoas que estão na sua vida e que elas estão colocando em você pensamentos destrutivos. Afaste delas. Busque companhias melhores. Aproveite o momento que você está vivendo, não é? Carpe diem. Aproveita o dia. Viva o momento. Internalize suas conquistas para ganhar autoconfiança. Conhecimento, gente. Informe-se sempre. O mundo, ele se atualiza a toda hora. Quem não se informa acaba ficando para trás. A tecnologia do canal Educação, há alguns anos atrás, não era essa tecnologia. Hoje, diferente, evoluiu. Quem não se atualizou, ficou para trás.
algumas profissões e algumas delas que você deseja para a sua vida, elas exigem que vocês fiquem atentos. Por exemplo, informática. A todo instante, novas práticas podem mudar a forma como algumas profissões são executadas. E você pode ficar para trás. Pessoas pouco confiantes, muitas vezes, possuem esse sentimento por se enxergarem despreparadas e com pouco conhecimento. E se eu tenho pouco conhecimento, a melhor saída é buscar conhecimento. Lembra do Rafael no final da aula de matemática? Leia! Estude para não ficar para trás. E olha, fica mesmo para trás. Relacione-se com as demais pessoas. Converse com as pessoas. Conheça novas pessoas. Faça amizades. Faça novas amizades. Mas fique atento, ó. Quem lhe chama só quando precisa de algo, não é seu amigo. Não lembrou de você para o cinema. Não lembrou de você para ir à praia. Não lembrou de você para ir para um barzinho, para uma festa. Nunca lembra de você nesse momento. Aí quando ela precisa de algo, amigo, estava pensando em você. Não é seu amigo. Não é. Pode procurar outro. Quem só se lembra de você quando precisa de algo, não é seu amigo. Não se engane. Busque novos amigos. Conheça novas pessoas. Na sua escola, conheça novas pessoas. Há pessoas maravilhosas. Quando eu era estudante, eu era de um grupo da escola. E aí, eu achava um pessoal que ficava no outro canto da sala, caretas, bobões, trouxas, porque eu me achava do grupo dos descolados. Só que eu comecei a conviver aos pouquinhos com esse pessoal careta. E aí, espera eu falar agora careta, e algum estiver assistindo a aula, era isso que você pensava de mim? Bom, e eu era descolado, não, eu comecei a trocar uma palavra e comecei a me aproximar dessas pessoas. E eu mudei de grupo. Eles eram muito maravilhosos, um grupo maravilhoso que se encontra até hoje. Eu tive a coragem de sair de um grupo dos descolados, dos desordeiros, bagunceiros, e fui para um grupo de pessoas mais tranquilas, grandes amigas, que até hoje me relacionam. Buscar essas novas pessoas é importante. Saia da zona de conforto. Gente, zona de conforto é tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer, pensar ou agir. Zona de conforto é uma série de comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causa nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É a nossa zona de conforto. E aí é um perigo por quê? Porque eu sinto na zona de conforto e aí eu caio na armadilha. Gente, ficar na zona de conforto a longo prazo torna-se prejudicial para a nossa vida. Ao invés de crescer como pessoa, você se manterá num mesmo padrão. Ou, em alguns casos, você pode até mesmo piorar. A tua zona de conforto, ela te deixa parado. Para evitar que isso aconteça, se abra para novas atividades. Desafie-se, enfrente novas situações, desenvolverá a sua autoconfiança. Turma, nós podemos mudar para melhor. Se eu sou impaciente, eu posso cultivar a paciência. Sair da minha zona de conforto, é porque eu sou impaciente mesmo. Quando acordo de manhã, eu não quero conversa com ninguém. Lembra do que eu falei agora há pouco. Você é impaciente com quem você não gosta. Mas se você machucar alguém que você gosta com a sua impaciência e essa pessoa lhe abandonar, você vai sentir. Você pode até falar da boca para fora que não vai sentir, mas você no fundo vai sentir essa ausência. Tá? Não sejamos Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Não seja Gabriela. Seja você mesmo, cresça sempre, desenvolva-se, tá bom? Então, gente, a construção da autoconfiança é um processo
que exige certo esforço. Mas se você exercitar, você conseguirá, né, se desenvolver e desenvolver a autoconfiança. Tudo passa pelo amor que você tem a você próprio. E a última dica que eu dou para vocês é, além de desenvolver a confiança em você, desenvolva a confiança nos outros. Ajude outras pessoas a desenvolverem níveis saudáveis de autoconfiança. Como? Elogie as outras pessoas. Elogie o que elas fazem, o trabalho delas. E não se esqueça, algum dia você sentirá saudades do dia de hoje. Tá bom? Gente, tinha aqui a nossas referências, aqui a nossa revisão, faltando 1 minuto e meio, aula maravilhosa, obrigado professora Gardênia, professora Deide Costa, José William, Caio Santos, Denavan, o Gabriel, o povo de Uruçuí do Piauí, Eliseu Martins, que ficou até o fim da aula também. Aqui a nossa aula de hoje, falamos sobre autonomia, autoconfiança, autoestima, arrogância. Falamos também sobre a relação entre a autoconfiança e o nosso projeto de vida. Quanto mais autoconfiante, mais eu construo o meu projeto de vida. E aprendemos também que é possível desenvolver a autoconfiança numa pessoa, por exemplo, quando o pai ensina o filho a andar de bicicleta. E nossa última aula foram estratégias para desenvolver a autoconfiança. Por exemplo, pare de se comparar com outras pessoas, saia da sua zona de conforto, abrace a dúvida, relacione-se, cuide do corpo, cuide da sua linguagem corporal. E eu termino essa aula com John Lennon na sua música Instante Karma. Todos nós brilhamos, como a lua, as estrelas e o sol. Todos nós brilhamos, todo mundo. Até a próxima aula. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!